tudo bem? Hoje, modesta parte, eu vou pedir licença para vocês. Normalmente a gente grava 2 meditações por dia, a meditação Maravilhoso de Deus e a meditação Jovem Inverso, né, nesse ano 2023. Só que agora, pela tragédia, pelo ocorrido que aconteceu, né, no dia de ontem aí também, com a morte dessa professora, né, professora a Elizabeth, lá em São Paulo, estamos aí diante de mais um caso na área da educação em que mais um professor, mais uma professora perde sua vida por conta de uma pessoa conturbada, perturbada, que invade uma escola e acaba aí fazendo uma tragédia, não é verdade? Então resolvi fazer essa meditação, essa reflexão, para que a gente possa tirar algumas lições para a nossa vida, né? E diante de uma situação tão triste como essa, né? Uma senhora de 71 anos de idade já, que já estava aposentada por outra profissão, mas escolheu aí voltar para a sala de aula para quem sabe aí colocar um futuro melhor, né? Com jovens, com essas crianças e adolescentes que estão na educação hoje em dia, né? Então, existem pessoas ainda neste mundo que querem e têm a esperança de um mundo melhor, mas nem sempre todos conseguem, né? E nem sempre todos chegam até lá, né? Ela já idosa, aposentada, poderia estar curtindo a família, curtindo os netinhos, os filhos e assim por diante, né? Então, eu já quero deixar meus sentimentos à família, né? E aí, meu sentimento a todos que viveram e sofreram com essa tragédia realmente aí, tá? Isso me lembrou também 2 tragédias que aconteceu recentemente no nosso Brasil. Foi a tragédia de Suzano, que por incrível que pareça já fazem 4 anos. Eu estava revendo aqui as reportagens, foi no dia 13 de março de 2019, né? E teve um total aí de 10 mortes. Foi uma tragédia muito terrível também que abalou e chocou todo o país. E também a tragédia de Saudades, que já está quase completando 2 anos, digamos assim, né? Foi no dia 4 de maio de 2021. Maio já está chegando, daqui a pouco completa 2 anos já dessa outra tragédia também, que também foi muito tenebrosa, muito terrível, e a Bíblia ela descreve como isso ia acontecer nos últimos dias também. Então, por isso eu quero fazer essa reflexão, para que a gente possa, né, refletir um pouco e entender como o mundo ele vai de mal a pior, tá? Não acho que esse mundo vai melhorar. Não tenho esperança que alguém vai chegar e solucionar todos os problemas deste mundo, que isso não vai acontecer, infelizmente, né? Profeticamente, a Bíblia ela declara que o mundo vai ter um fim de outro jeito, de um jeito que só Deus pode resolver, que ser humano nenhum pode colocar solução para esse mundo e para as tragédias desse mundo também, tá bom? Se você tiver com a tua Bíblia na tua casa, eu peço que você abra lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Eu particularmente eu comecei esse ano, todas as turmas que eu dei aula, eu comecei com essa reflexão. Eu gastei quase uma aula inteira com todas as turmas aí, né? Falando sobre esse verso com meus alunos. Então, eu quero distribuir esse verso para você também, para que a gente possa refletir. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, diz o seguinte, ó. Os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão, né? Então esse texto é um texto um pouco forte e direto. A aplicação primária desse texto é que Deus está falando para as pessoas, né, tirarem os olhos e os desejos do coração para as coisas materiais e para a parte financeira deste mundo, para o dinheiro e não deixar o dinheiro, né, virar um Deus. Essa é a aplicação primária do texto. Mas eu vou tomar a liberdade aqui de tirar uma outra aplicação para esse texto, muito importante para o nosso contexto também, tá bom? No primeiro século, quando Jesus menciona a candeia, candeia é aquele instrumento utilizado, né, onde tinha um óleo dentro do reservatório, tinha um pavio assim, né, ali, e ali eles colocavam o fogo, né, nesse pavio, para que pudesse iluminar a casa inteira, tá bom? Então era um instrumento utilizado porque na época não tinha energia elétrica, então para iluminar a casa eles utilizavam da candeia. E por mínima que fosse a chama, as pessoas conseguiam enxergar, né, mesmo que de maneira limitada, a casa e conseguiam andar pelos objetos maiores da casa, pelos móveis e assim por diante, né? Então aqui Jesus ele usa assim a figura, né, da luz, né, dos olhos e das trevas. Os olhos aqui, eu digamos assim, poderia dizer que poderiam representar os sentidos nossos, porque os olhos são uma das maneiras das entradas da alma. Então eu sempre falo para os alunos assim, de tudo que você tem que cuidar, cuide das entradas da alma, porque delas procedem todos os desígnios do coração. Quais são as entradas da alma? São nossos sentidos.
né? A visão, a audição, né? O olfato, o paladar, o tato, entendeu? Então, todos os nossos sentidos, eles são um caminho de entrada para a nossa vida. E nós podemos ser traídos pelos nossos sentidos. Tem pessoas que são traídas pelo ouvir. Ele ouve coisas erradas e ele acaba, né, indo para o caminho das trevas. Tem gente que contempla coisas erradas, traído pela visão, e acaba também indo para o caminho das trevas, e assim por diante. Então cada um sabe os seus sentidos. Tem gente que é traído pela boca. Por quê? Ele não consegue resistir a um alimento que vai causar mal para o corpo e para a saúde dele, né? Então é importante a gente refletir nessa parte. Cuide sempre das entradas da sua alma, porque dali vai surgir todo o sentimento do coração. Infelizmente, esse jovem que fez essa tragédia, assim como os outros também, tanto de Suzano quanto de Saudades, eles não cuidaram disso. Eles aí ficaram sujeitos à internet, à televisão, à influência da mídia e outras histórias que já tinham acontecido também, e foram lá e cometeram essas tragédias, né? Praticaram o ato. Alguns tiraram a própria vida, outros não conseguiram tirar a própria vida e estão pagando de acordo com a lei dos homens também, tá bom? Mas eu sempre digo assim, as pessoas podem pagar perante a lei dos homens, mas vão pagar perante a lei de Deus também pelos que fizeram, por tudo aqueles atos que eles praticaram. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, tá bom? Então cuide das entradas da alma. Por quê? Porque você tem que ser luz e não ser trevas. Quando você contempla coisas boas, edificáveis, louváveis, santas, justas e boas, você acaba transmitindo essa luz para as outras pessoas. Então, se você contempla coisas boas, a tua vida, o teu caráter e as suas ações vão refletir essas coisas boas. Entendeu a questão? Agora, se você contempla coisas ruins e trevas, tudo isso vai refletir também. Esse jovem possivelmente contemplou as trevas. Entendeu? Eu não estou aqui como juiz ou como julgador, longe de mim disso. Mas você começa a analisar pelas atitudes, pelo comportamento que ele teve nas escolas, né? Foi transferido de uma escola para outra para tentar resolver o problema. Às vezes nós, professores e diretores, assim por diante, tomamos a decisão de transferir para outra escola, mas só transfere o problema. Chega lá, o problema não é resolvido, né? A pessoa continua contemplando as trevas e agindo de acordo com essa contemplação. Então eu quero dar um recado para os pais hoje em dia. Cuidado com aquilo que os teus filhos estão contemplando. Esse é o meu recado que eu tenho a dar para você. Por quê? Quando Satanás consegue destruir uma família, ele consegue destruir uma sociedade. Se ele corrompe os valores de uma família, os valores mais básicos de amor, de graça, de perdão, de paz, de misericórdia, quando ele corrompe esses valores, quando ele consegue destruir um casamento, quando ele consegue destruir o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, da mãe com os filhos também, quando ele consegue destruir todos esses relacionamentos, né, ou deixar esses relacionamentos frios, o que acontece? Acontece que a sociedade acaba sendo corrompida. Por quê? Se um jovem adolescente perder seus valores, ele perde a sua noção de ética, de moral, do que é certo e errado praticamente, entendeu? E ele tende a ir para o caminho das trevas. Aqui o texto ele recomenda para você aqui, ó. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo ficará cheio de luz, ou seja, o teu corpo vai refletir essas ações boas. Você não vai usar a sua mão para bater, entendeu? Você vai usar a tua mão para servir ou para fazer o carinho, né? Ou para cumprimentar, abraçar alguém, entendeu? A tua mão vai ser usada para servir, né? Os teus pés não vão ser usados para bater, trazer violência. Os teus pés vão ser usados para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Também percebeu a questão? Quando você contempla a luz, você se torna a luz. Agora, se você contemplar as trevas, querido, todo o teu corpo vai refletir essas trevas. Entendeu a questão? Né? Então você vê diante da tragédia aí que realmente o jovem contemplou as trevas. Possivelmente você vai ver outro caso, outro histórico que se repete em todas essas tragédias. A influência da internet, do celular e dos jogos de violência. Então, pai e mãe, não seja aquele pai permissivo que fala sempre sim pro filho. Ele quer o celular, você vai lá dar o celular de última geração. Ele quer videogame, você vai lá e compra o videogame de última geração. Não estou dizendo que é errado fazer essas coisas. Estou dizendo que eles têm que ter limites e regras, horário para usar. Entendeu? E você, pai e mãe, tem que estar vigiando tudo que eles estão fazendo. Se você libera tudo isso aí, a tragédia vai ser anunciada. Não é verdade? A influência sobre eles é muito grande, infelizmente, né? Outra situação aqui, né? Além de você não deixar as trevas dominar o teu coração, você, ao contemplar a luz da palavra de Deus, você vai refletir essa luz. Por que as famílias estão tão destruídas hoje em dia?
Primeiramente, teve um tempo que a Bíblia era ensinada em sala de aula. Entendeu a questão? Aí a Bíblia ela saiu do cenário, não foi retirada. Teve um momento que a disciplina de ensino religioso, por exemplo, foi retirada da sala de aula. Eu trabalho hoje aqui em Santa Catarina. Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, elas estão sempre à frente, porque em sua história educacional, na maioria da história educacional, sempre tiveram disciplina de ensino religioso. Sempre buscaram ensinar valores, ensinar coisas boas para os alunos, né? Mas tem outros estados que praticamente retirou a disciplina do seu currículo. Eu dou um exemplo aí como São Paulo, fui criado no interior de São Paulo. Das, digamos assim, 42 mil escolas, a última vez que eu analisei esse dado, somente 52 escolas tinham a disciplina de ensino religioso. Então eles retiraram a disciplina por preconceito, por não saber realmente como ela deve ser aplicada na vida e no cotidiano do aluno. Entendeu? Então primeiro você faz isso. Né? Mato Grosso do Sul também não tinha, onde eu morei, e o Pará também não tinha essa disciplina nos anos que eu morei lá. Entendeu a questão? Então, assim, quando Deus, a Bíblia e os valores são retirados da sala de aula, a chance de você corromper a vida ou prejudicar a vida de alguém é muito grande. Entendeu a questão? Eu vou pedir só uma licencinha aqui, deixa eu conectar o carregador, que a bateria do celular ela tá ficando aqui reduzida. Tá? Pronto, resolvido o problema. Então, assim, os sentimentos mais cruéis e esfriamento do amor seriam uns sinais da segunda vinda de Cristo. Eu quero refletir em outro texto, continuando a aplicação desse aqui, lá em Mateus, agora capítulo 24, primeiramente do versículos 10 ao 12. Eu vou fazer uma outra parte aqui importante dessa nossa reflexão aqui, tá? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo dos vídeos que eu publico diariamente, mas eu peço que você fique até o final, tá? Não vai embora que vai ser muito importante para você, tá bom? E para sua vida espiritual também. Jesus, quando esteve nesse planeta, ele fez um sermão profético. Além do sermão da montanha, que está lá em Mateus 5, 6, vai até o 7, quase até o capítulo 8, um sermão muito grande de Jesus, teve o sermão profético também, que é outro sermão extremamente importante no ministério de Jesus. Isso aqui está registrado, muitas coisas desse sermão aqui. E os discípulos perguntaram, né, para Jesus quando que ele iria voltar e quais seriam os sinais de que ele realmente iria voltar neste planeta. E Jesus ele faz muitas aplicações dessa pergunta aqui. Eu quero ler algumas partes importantes desses sinais aí, tá? Lá, capítulo 24, versículo 10 do 10, primeiramente, depois do 12 ao 14. Primeiramente o 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E o verso 12 agora. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha de todas as nações, então virá o fim. Né? Então aqui, Jesus ele reflete, né, que aconteceram alguns sinais da natureza, muitas guerras, terremotos, né, corrupção, né, muitos assassinatos, muitas coisas assim, doenças, até pandemia, Jesus profetizou também nesse sermão profético aqui. E um dos sinais que ele colocou aqui, que muitos seriam escandalizados, o ódio ele iria se manifestar perante a sociedade, perante o mundo inteiro. Tá? Então, realmente o discurso do ódio está agora se tornando normal. Não tem problema nenhum agora você ter discurso de ódio. Ou você agora, por exemplo, querer normatizar agora um crime. Então tem político que chega a dizer aí que tem um indivíduo ir lá roubar um celular, um reloginho. Qual que é o problema disso acontecer? Entendeu a questão? Então chegamos no momento agora que estamos chamando a verdade de mentira e a mentira de verdade. Entendeu essa questão? Né? Então, chega um momento que pessoas influentes estão tendo esse discurso. E olha que absurdo, né? Ao ponto de você ir contra a própria lei de um país, uma lei que já foi estabelecida, que já está colocada perante uma sociedade durante muito tempo. E muito pior, você ir perante contra a lei bíblica, a tal ponto de você favorecer um criminoso ou de favorecer alguém que está errado e dizer que são sempre vítimas da sociedade. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas que têm noção daquilo que está fazendo, tem noção do que é certo e errado. Né? Então você não tem que colocar sempre essa pessoa na posição de vítima. Tá bom? São pessoas que precisam assumir os seus erros. Por outro lado também, aquele que assume teu erro, tua culpa, e você chega perante Deus e pede perdão, Deus o perdoa.
por maior e pior criminoso que ele possa ser, Deus pode o perdoar. Entendeu a questão? Então isso também é importante, tá? Outra parte que o texto falou aqui, que o amor ia se esfriar. E eu até coloco outro verso já aqui também, aqui, o amor se esfriar, que seria o ponto de filho matar pai, pai matar filho. Entendeu a questão? Então, lembra que o valor da família ele ia ser distorcido perante o final, o valor de casamento, de família, de pais e filhos ia ser totalmente pervertido. Por quê? Jesus falou em outra parte desse sermão também, né? Assim, para não ficar tão longa essa meditação, mas ele citou aqui que os homens seriam como os antediluvianos e como os sodomitas. Entendeu? A questão que foram destruídos pela ira de Deus, sofreram o juízo de Deus. Por quê? Eles foram além do limite do perdão. Deus queria dar o perdão para eles, mas eles não quiseram. E eles se rebelaram abertamente contra Deus. Então, no final, sempre vai ficar dois grupos: aqueles que vão se rebelar contra Deus e aqueles que vão sempre ser cada vez mais fiéis e tementes à palavra de Deus. Percebeu a questão? O mundo ele vai se dividir em dois grupos: os que praticam o mal e os que praticam o bem. Jesus deixou isso bem claro no seu sermão aqui. Tá? Não tem meio termo. Ou você vai praticar o mal, ou você vai praticar o bem. Tá bom? Outra aqui. Aqui fala para aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. Quem são esses que vão perseverar? Aqueles que temem a palavra de Deus, né? E têm o testemunho de Jesus. Aqueles que realmente acreditam no que está revelado na carta que Deus deixou escrita com o sangue do seu filho, né? Ao morrer na cruz. Entendeu? E aqui também o texto menciona que o evangelho seria pregado. Não quero deixar você alarmado aqui, meu querido, minha querida. Não quero mesmo. Não quero que você se concentre somente nos sinais. Eu recomendo você ler Mateus 24, Mateus 25 também, para que você entenda desses sinais que Jesus está pertinho de voltar. Aqui ele revela que não sabe ninguém sabe o dia e a hora, entendeu? Senão somente o Pai que está nos céus, entendeu a questão? Ninguém sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Mas o mais importante não é a questão de você saber o dia e a hora ou não. O mais importante é você estar preparado para esse dia. Entendeu a questão? Isso que é mais importante. Então aqui coloca que esse grupo que perseverar e que vai ser salvo, ele vai pregar o evangelho perante o mundo inteiro. Então, assim como as trevas vão se expandir e o ódio vai se expandir, entendeu a questão? E vão acontecer coisas piores, além dessas tragédias citadas aqui, da professora Elizabeth, da morte dela, né? Desse aluno de apenas 13 anos cometendo essa tragédia. E assim como Suzano, Saudades, né? E assim como tragédias que aconteceram já nos Estados Unidos também, de pessoas que estavam e assim cometeram essas tragédias. Entendeu a questão? Né? Então, isso é importante você entender. De que o Evangelho, a luz da palavra de Deus, vai se expandir perante o mundo inteiro. Tá bom? E para finalizar aqui a nossa mensagem, né, que nem eu falei para você, não se concentre nos sinais. Se concentre no evento. Tá bom? Porque os sinais ele pode deixar você alarmado, ansioso, e você pode errar por conta disso. Agora, se você concentrar no evento da segunda vinda de Cristo, essa esperança vai ser sempre reavivada no meu coração. Por isso que eu coloquei esse nome do meu canal, Professor, para uma esperança para o seu coração. Aqui eu tô com uma camisa chamada aqui, ó, A Grande Esperança. Entendeu a questão? E a grande esperança realmente é essa, né? E aqui fala realmente como será a segunda vinda de Cristo. Ó. Capítulo 24, agora os versículos 30, 31, depois o 33. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do Homem, vindo nas luzes do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Verso 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Olha que interessante, querido. Né? Tudo isso que cita esse capítulo, né? Muitos sinais que eu mencionei aqui, já aconteceu, muitos estão acontecendo. Sabe que o único sinal que faltava, tanto de Mateus 24 quanto de Lucas 21, que são os dois trechos que tem esse sermão profético de Jesus, a única coisa que faltava era a pandemia, sabia? A nível mundial. E isso se cumpriu. Você pode ler Lucas 21 depois, se não me engano, é verso 7 ou 8, só lá que fala que haveria pandemia. Entendeu a questão?
E essa profecia também já se cumpriu. Jesus, ele está às portas, o quê? Ele está às portas para convidar você para a grande ceia. Ele está às portas da esperança para falar para você assim: eu te amo, meu querido. Eu morri por você. Eu dei a vida por você. E eu quero que você venha fazer parte deste reino. Que você também tenha vida eterna. Que você também receba a salvação e venha morar para sempre. Num mundo sem sofrimento, sem pecado, sem morte, sem dor e sem tragédia nenhuma mais. Entendeu a esperança? Como ela é bonita e como ela aquece o nosso coração. Entendeu a questão? Né? Saiba de outra coisa também. A maldade um dia terá o fim. A maldade vai acabar. Apocalipse 21:4 diz que eles enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá nem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então um dia a morte, o pecado e a dor serão derrotadas. O mal vai ter um fim. Satanás, teus agentes enganadores, né, os seus anjos enganadores deste mundo, vão ter um fim também. Eles sabem, eles conhecem a Bíblia, eles sabem o que está escrito aqui. Mas por que ele tenta enganar você? É para que ele não sofra menos a sentença final dele. Por quê? O lago de fogo e enxofre, que é a sentença final de Deus, o juízo final de Deus, está preparado para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente muitos vão escolher abertamente contra Deus e sua lei e vão escolher ficar ao lado de Satanás. Aí essas pessoas vão pagar pelas suas consequências, entendeu a questão? Agora, se essa pessoa ela acreditar na palavra de Deus e alcançar a salvação, Satanás vai responder pelos pecados dessa pessoa que foi salva, é ele que vai responder por esses pecados. Então ele vai passar mais tempo queimando lá, porque ele será o último ser a ser destruído. E fim, o mal, o pecado, a dor e o sofrimento um dia vão se acabar. Tenha essa esperança realmente, meu querido. Que você tenha fé, que realmente que tudo isso vai passar. Tá? Estude mais a palavra de Deus. Procure na Bíblia a orientação da tua vida. Não procure em outro lugar. Não tem outro lugar em que você possa encontrar solução para o sofrimento. Que Deus te abençoe e te guarde, tá? E como dica final aqui, né? Eu vou deixar aqui sobre a maior esperança de todas, que foi outra meditação que eu já fiz no canal, lá no comecinho do canal. Vou deixar para você refletir também sobre essa meditação aqui também. E vou deixar uma outra playlist aqui no final também, para que você possa assistir mais vídeos no nosso canal e manter acesa essa esperança de que um dia o sofrimento, a morte e a dor vão acabar. Que tudo está escrito, ó, aqui. Aqui está revelado. Confie nesse livro, que você vai ter esperança de que um dia tudo terá um fim. Que Deus habite no seu coração. Que Cristo fale abertamente no seu coração. Que você aceite Ele como o único Salvador. Um grande abraço e até a próxima.